Essa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 8 de conhecimento específico para analista na área administrativa. E o tema, olha, é um daqueles que parecem simples, mas são cheios de detalhes, né? Ética, moral, cidadania e o famoso Código de Ética do Servidor, o Decreto 1171 de 94. Exato. E a nossa missão aqui, eu acho, é ir além de uma simples revisão. Muita gente olha para a ética no serviço público e pensa, um conjunto de regras chatas, distantes. Mas a proposta do professor Lessa, e o que a gente vai tentar desvendar, é que esse código é, na verdade, um manual sobre a alma do serviço público. É sobre a confiança, sabe? A confiança que a sociedade deposita no Estado. Gostei dessa perspectiva. Não é só sobre o que você não pode fazer, mas sobre o porquê de agir de uma certa maneira. E, para começar essa jornada, o material já nos joga direto numa distinção que é, assim, clássica, mas que a banca FGV adora usar para confundir. A diferença fundamental entre ética e moral. Parece a mesma coisa, mas não é, certo? Definitivamente não é. E entender isso é o alicerce para todo o resto. Pensa assim, a moral é como um retrato. Um retrato de uma época e de um lugar. É o conjunto de regras, de costumes, de valores que um grupo, uma sociedade, uma família, uma empresa considera certo naquele momento. Ela é prática, cultural e, por isso mesmo, muda com o tempo. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O que era considerado moralmente aceitável, sei lá, 50 anos atrás, pode não ser hoje. E o que é moral no Brasil pode ser totalmente diferente no Japão. A moral é a foto do comportamento do grupo. Exatamente. Você captou a essência. Agora, a ética. A ética entra como a reflexão sobre essa foto. A ética não diz, faça isso. Ela pergunta, por que a gente faz isso? Quais são os princípios universais por trás dessa regra? Isso leva ao bem comum? O material a define de forma brilhante como a ciência da conduta. Ela é teórica, sabe? Busca princípios que transcendem culturas e o tempo, coisas como justiça, respeito, honestidade. Tem uma frase do professor Lessa no material que eu achei fantástica para resumir isso. Ele diz que a moral fala o que a gente faz e a ética pergunta por que a gente faz. Isso clareia tudo. E imagino que a FGV adora inverter esses papéis nas questões, não é? É a pegadinha número 1. Eles vão afirmar que a moral é universal e que a ética é que muda com o tempo. É uma inversão sutil, mas que muda todo o sentido. Quem tem essa base sólida de que a ética é a reflexão filosófica e a moral é a prática cultural, não cai nessa. E no serviço público, essa reflexão ética não é abstrata. Ela tem um objetivo muito claro, o bem comum. Isso nos leva a um ponto que me parece o coração do código. O material destaca que a decisão do servidor público não é só entre o que é legal e o que é ilegal. O texto do decreto vai além e diz que a escolha fundamental é entre o honesto e o desonesto. Isso é um padrão muito mais alto, não é? Quer dizer que algo pode até ser permitido por lei, mas ainda assim ser antiético. É um padrão altíssimo. E é aí que mora a complexidade e a beleza da função pública. Pensa num exemplo prático. Um gestor descobre uma brecha na lei de licitações que permite contratar, sem concorrência, a empresa de um amigo. Tecnicamente, ele pode não estar cometendo um crime, não está violando a letra fria da lei. Mas, ao usar essa brecha para o interesse privado, ele está sendo o quê? Desonesto. Ele está violando a finalidade da norma, que é buscar a melhor proposta para o Estado. É por isso que o Código foca no honesto versus desonesto, porque a legalidade sozinha não garante a moralidade. Fica claro que não é um manual de regras, é quase um guia de consciência. E como essa filosofia toda se traduz para o dia a dia, para as regras práticas? O material fala das regras deontológicas, que é tipo o dever ser do servidor. Exato, é a parte prática. E um dos pilares mais importantes que a FGV adora explorar é o princípio da publicidade. A regra de ouro é:
todo ato administrativo deve ser transparente. Por quê? Porque a publicidade é o que permite que a sociedade, que é o verdadeiro patrão, né, fiscalize o que está sendo feito com o dinheiro público. A transparência é um requisito para a moralidade. Mas a transparência total não poderia, em alguns casos, até atrapalhar a administração ou expor pessoas de forma indevida? Essa é a questão que a banca pode usar. E a resposta do código é clara. Sim, existem exceções, mas elas são raríssimas e muito bem definidas. O sigilo só é permitido em casos que envolvem a segurança da sociedade e do Estado ou para proteger a intimidade e a honra das pessoas. Não é uma escolha do gestor, não é por conveniência, sabe? A regra é a luz do sol. O sigilo é a exceção absoluta. Qualquer questão que sugira que o gestor pode optar pelo sigilo por qualquer outro motivo, está errada. Ok, isso faz todo sentido. Agora, tem outro ponto que sempre gera debate e que o material aborda de frente: a vida privada do servidor. Confesso que a ideia de que o que eu faço no meu tempo livre pode impactar meu trabalho público me parece um pouco invasiva. Onde que fica o limite? É uma linha tênue e o código não fole dela. A frase exata é que a vida privada do servidor pode acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. A lógica por trás disso é o que o professor Lessa chama de teoria do soldado 24 horas. O servidor público é um representante do Estado o tempo todo. Uma conduta privada que gera um escândalo público não afeta só a pessoa, afeta a imagem e a credibilidade da instituição onde ela trabalha. Você pode dar um exemplo prático disso? Claro! O exemplo clássico que o próprio código traz é a embriaguez habitual, mesmo fora do serviço. Por quê? Porque um servidor que é conhecido por isso pode ter sua capacidade de tomar decisões questionada, pode manchar a reputação da repartição. Mas podemos pensar em exemplos mais modernos. Imagina um servidor de um órgão ambiental que, nas redes sociais privadas dele, vive postando foto caçando animal em extinção ou zombando de política de proteção ambiental. Mesmo que seja na vida privada, essa conduta destrói a confiança do público no órgão que ele representa, entendeu? As questões 4 e 10 do material exploram justamente essa zona cinzenta. Entendi. Não é sobre policiar a vida de ninguém, mas sobre proteger a confiança no serviço público como um todo. Faz sentido. E falando em limites, quais são os deveres e as vedações mais importantes que o código estabelece no dia a dia? Olha, um dever fundamental, que às vezes é subestimado, é o de ser assíduo e frequente. O código é duro nisso, diz que a ausência injustificada é uma desmoralização do serviço público. A ausência não é só um problema de RH, sabe? É um problema ético, porque um serviço deixa de ser prestado e quem sofre o dano direto é o cidadão. Outro dever absoluto é nunca omitir a verdade, mesmo que ela seja desconfortável para a administração. O Estado não pode mentir. E do lado das vedações, das coisas que são proibidas? A principal, que é a essência do princípio da impessoalidade, é a vedação de usar simpatias ou antipatias pessoais no trabalho. Isso é testado todo dia. Imagina a cena. Você é o servidor. Chega no seu guichê para pedir um documento com urgência àquela pessoa que fazia bullying com você na escola. A sua vontade humana talvez seja de colocar o processo dela no final da pilha. O código diz que você não pode. Seu sentimento pessoal não pode interferir no seu dever público. A FGV adora criar cenários assim e a resposta certa é sempre a que preserva o tratamento igual para todos. Tudo bem, os princípios são claros, mas na prática, o que acontece se um servidor decide ignorar tudo isso e, sei lá, favorece um amigo ou mente para um cidadão? Quem fiscaliza isso? Existe uma espécie de polícia da ética? Existe, e é aí que entra a comissão de ética. Cada órgão público tem a sua. Mas aqui, olha, presta atenção, porque talvez esta seja a informação mais importante de todo esse assunto para a prova. O detalhe que derruba muita gente. A função principal da comissão de ética não é punir. É orientar, aconselhar, educar. Ela tem um papel muito mais pedagógico. Espera aí.
Depois de toda essa conversa sobre a importância da dignidade, do decoro, da honestidade, a principal função do órgão fiscalizador é só aconselhar? E se o conselho não for suficiente? Ela pode punir, mas, e anota isso em letras garrafais, a única penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar no âmbito deste decreto é a de censura. Apenas censura. Nada de multa, suspensão, demissão, isso soa quase como um puxão de orelha público. Parece uma punição bem branda, não funciona como desestímulo de verdade? Essa é a confusão que a banca quer criar. E a sua reação é a de muitos candidatos. A censura é uma mancha ética no currículo do servidor, e tem seu peso sim. Mas as punições mais graves, como suspensão e demissão, elas existem, claro. Só que elas não são aplicadas pela Comissão de Ética. Elas são penalidades disciplinares aplicadas ao final de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, que é baseado em outra lei, a Lei 8.112. A FGV vai misturar tudo na mesma questão. Vai dizer que a Comissão de Ética pode demitir, e está errado. No universo do Decreto 1171, a palavra-chave é censura. As questões 03 e 09 do material são cirúrgicas nesse ponto. É um detalhe técnico, mas que vale aprovação. Uau, essa distinção é fundamental. É um daqueles detalhes que mudam tudo. E para amarrar todas essas ideias, o material conecta a ética a um conceito ainda maior, que é o de cidadania. Exatamente. O código nos convida a pensar no servidor cidadão. É uma mudança de perspectiva. O servidor precisa entender que, do outro lado do balcão, não está um usuário ou um administrado, mas outro cidadão, igual a ele. Mais do que isso, aquele cidadão é, em última análise, o patrão, porque é quem paga os tributos que sustentam o serviço. E é o cliente, o destinatário final de todo aquele trabalho. Essa visão muda tudo. Deixar uma pessoa esperando sem necessidade e tratá-la com descaso não é mais uma falha de processo. O material diz que é um dano moral a essa pessoa. O trabalho público ganha uma dimensão de dignidade humana. Perfeito. Então, para quem está ouvindo a gente e quer consolidar o que vimos, vamos repassar os pontos-chave do estudo do professor Lessa? Ética é a teoria, a reflexão, o porquê. Moral é a prática, os costumes. O quê? O grande objetivo, o norte de toda ação pública, é o bem comum. A escolha diária do servidor não é só entre legal e ilegal, mas fundamentalmente entre honesto e desonesto. A regra é a publicidade. A exceção, que é raríssima, é o sigilo. E sexto, a informação de ouro para a prova. A única punição que a Comissão de Ética pode aplicar é a censura. Com esses pilares bem fixados, a base para resolver qualquer questão sobre o tema fica muito, muito sólida. E para inspirar essa reta final de estudos, o professor Lessa encerra o caderno com uma reflexão baseada na carta de Paulo aos Filipenses, que é linda. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, nisso pensai. Ele nos lembra que a ética não é uma capa que se veste ao entrar na repartição, mas a própria essência do caráter. É uma mensagem poderosa e me leva a deixar uma provocação final para quem está nessa jornada, para assumir um cargo público. Além de dominar esse conteúdo para passar na prova, como é que se transformam esses princípios, no dia a dia, em ações concretas que realmente melhoram a vida das pessoas e fortalecem a confiança delas no Estado? Essa é a verdadeira prova, e ela acontece todos os dias depois da posse. Podcast produzido a partir do conteúdo do Projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. E aí, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá? Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E deixem aí nos comentários qual outro tema vocês gostariam de ver analisado por aqui. Até a próxima!